E eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu acho que eu coloquei, é um assunto tão tremendo, tão maravilhoso, né? É um tema das Escrituras, uma doutrina que infelizmente, para a tristeza nossa, eu fico feliz por estar aqui perto de mim, na minha retaguarda, aqui um mestre que me ajudou muito aqui a ver essa doutrina e a pesquisar essa doutrina e dar valor para essa doutrina, que eu vou falar assim, 1/1000 de algo dessa doutrina que é tão extraordinário. E infelizmente, hoje nós vemos, o pastor Omar estava falando aqui a respeito de cantar hinos de louvor e adoração, e hoje nós ouvimos hinos de tudo quanto é espécie, menos de louvor e adoração, de contemplação, hinos que cantem a palavra de Deus, né? E uma pregação pouco ouvida é sobre esse tema, e pessoalmente eu ouço alguns pregadores, às vezes da mídia, até para saber o que está acontecendo, e alguns pregadores que eu ouço também no dia a dia. São poucos os pregadores que se empenham em proclamar, em pregar sobre temas como esse que eu vou falar aqui um pouquinho, tentar compartilhar com os irmãos. Como eu disse, é um tema que nós ficaríamos a vida inteira falando e não esgotaríamos. Aliás, as Escrituras são assim, né? Então hoje a gente vê muito mensagens de autoajuda, mensagens para despertar as pessoas no sentido de conquistar, de poder, de ter, né? Mensagens homocêntricas, mensagens que giram em torno das necessidades do homem. E tem uma coisa que desde que eu entrei nesse seminário eu tenho aprendido, tenho ouvido o Dr. Paulo falar, é que a mensagem da Bíblia ela tem que ser centralizada em Deus, na pessoa de Deus, na soberania de Deus, na pessoa de Cristo, na providência divina. E essa é uma mensagem que a gente estuda muito pouco, ou pelo menos fala muito pouco sobre a soberania e sobre a providência de Deus. E a prova disso é o que acontece nos nossos dias, uma grande preocupação em ser advogado de Deus, em cuidar de Deus, dos interesses de Deus, não no sentido de cuidar dos interesses de Deus, da forma de Deus, da forma do Senhor, mas em tentar salvar Deus. Às vezes eu vejo alguns pregadores, parece que estão tentando salvar Deus, estão tentando buscar ali alguma coisa que resgate a mensagem, ou que resgate o Deus da Bíblia. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus não precisa de advogado. Aleluia. Glória a Deus. Eu às vezes percebo, já vi pregador falando do plano B de Deus. Um tolo, o homem que pensa que Deus tem plano B. O eterno não tem plano B. O eterno é o Senhor da história. O eterno é aquele que tem as rédeas do mundo e sabe e governa e faz tudo como lhe apraz. A grande questão é que nós conhecemos pouco o eterno. Eu me lembro de um profeta, amigo nosso, que me ensinou uma lição e que quase todos os dias eu penso sobre isso. Ele me deu um conselho, ele falou assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Sabe, irmãos, nós vivemos ainda, sempre foi assim, né? Infelizmente, vivemos um desconhecimento da grandeza do eterno, da soberania do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Eu estou catalogando os meus livros, talvez eu tenha que me desfazer de algum deles, por algumas necessidades. E nesse trabalho de catalogar, todo dia eu procuro fazer um pouquinho, encontrei um material antigo, de 1970 e qualquer coisa, a edição, o material muito mais antigo. Eu encontrei o Catecismo Maior. Não sei se vocês já tiveram o prazer de ter um exemplar ou ler o Catecismo Maior, as nossas confissões. E eu estava revendo algo que a gente, às vezes, hoje nós não praticamos. Se eu perguntasse aqui, se nós conhecemos, todos conhecem a confissão da sua denominação, ou as confissões de fé históricas, a confissão de Westminster, o Catecismo Maior, que eram coisas simples do dia a dia, para nos fazer lembrar das verdades das Escrituras. Então, eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos, vou tentar aqui resumir dessa porção de coisas que eu coloquei aqui, porque, como eu disse, o tema é bastante
bastante amplo e muito gostoso. E quando eu começo a ler a Bíblia, os textos a respeito desse tema, a gente fica assim, começa a viajar, dá vontade de chorar, se coloca diante de Deus e fala: pô, Deus, tem misericórdia de mim, porque o Senhor realmente é tremendo, viu? O Senhor é maravilhoso, né? Então eu gostaria de falar sobre a soberania de Deus na história, falar um pouquinho desse tema, né? E eu gostaria de tomar como base um texto no livro dos Salmos. Embora o livro dos Salmos, teologicamente falando, quando a gente fala em texto poético, a gente não trabalha doutrina em cima de texto poético, mas os Salmos são a expressão da crença, da fé, da convicção dos homens que os cantavam, do povo que o cantava. É a expressão da fé da religião do salmista. Salmo de número 99, eu gostaria de ler com os irmãos e passear aqui em alguns textos da Bíblia. Amém? Antes de ler, vamos fazer uma oração. Pedir que Deus se apiede de nós, porque Ele é tremendo. Amém? Deus querido, no nome de Jesus, nós nos pomos na Tua presença neste momento em oração. Amém. Reconhecendo a Tua grandeza, a Tua autoridade, o Teu domínio, o Teu poder sempre eterno. Reconhecendo, Senhor, que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Antes de Ti não há Deus, depois de Ti não existe Deus algum. Todas as coisas foram feitas pelo Teu querer, pela Tua vontade, pela Tua ordem, e o Senhor domina e governa sobre tudo. E eu quero Te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor constrange ao meu coração, o coração desses irmãos que estão aqui, que nós possamos, Senhor, ser movidos pelo Teu Espírito para compreender a grandeza desta verdade, da soberania do Eterno, conhecer e compreender que o Senhor reina sempre e eternamente, que nada escapa do Teu controle, que ninguém se coloca diante de Ti, poderoso algum, reino algum, nação alguma, potência alguma se coloca diante de Ti para Te questionar, Senhor. Nos ajude, Senhor, a compreender isso e temer o Teu nome cada dia, e viver de modo digno da vocação que o Senhor nos confiou. Fala conosco de maneira poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, o Salmo 99 então diz o seguinte: o Senhor reina, tremam os povos. Ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Louvem o Teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele lhes respondia. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus, Tu foste um Deus que lhes perdoaste, ainda que tomaste vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Pois bem, irmãos, eu não vou me deter, fazer uma exposição específica do Salmo, porém do tema. E nós vemos nesse Salmo que o salmista Davi aqui, ele apresenta uma visão do Senhor como um rei entronizado. Apresenta a visão de Deus assentado, como um rei assentado no seu trono de grandeza, no seu trono de glória, de onde ele recebe a reverência e a adoração dos seus súditos, dos seus fiéis. É interessante que o salmista menciona aqui os querubins, que ele está assentado entre os querubins. Isso nos leva lá no Salmo 97, versículos 2 e 4. Eu tenho aqui, se os irmãos não quiserem abrir, não é necessário. Mas diz assim: nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra viu e tremeu. Aleluia. E é interessante que essa visão do salmista, ela é um retrato ou é uma pequena definição da visão de Ezequiel, quando contemplou Deus nos carros de fogo.
Deus se movendo, o Espírito eterno se movendo em carros de fogo, rodas com chamas de fogo que se moviam, os espíritos que tinham 4 rostos. E aí João lá em Apocalipse tem essa visão também. Quando ele chega, quando ele é arrebatado, ele tem a visão do trono, e vê no trono aqueles animais, aquele trono maravilhoso, glorioso, e vê o poder de Deus emanando daquele trono. É interessante, irmãos, que o salmista fala de um poder e de um domínio inigualável. Ele fala de um poder e de um domínio que não tem comparação. Deus é sempre o Senhor da história. Para o salmista, ele compreende isso. Ele entende que Deus domina e governa sobre todas as nações. Ele menciona aqui no Salmo, ele diz: todas as nações reverencia ao Senhor, porque Ele está reinando no seu trono. O salmista aqui, ele olha e ele reconhece e começa o salmo dizendo: o Senhor reina, Ele governa com a palavra do seu poder. É como se ele dissesse assim: as rédeas do mundo, o controle da história está nas mãos desse rei que está sentado no seu trono de glória e reina e governa. E é interessante que havia, irmãos, no mundo antigo, essa pesquisa é baseada nessa enciclopédia e também na Bíblia arqueológica. Está vendo como é interessante? Eu estou aqui ao mesmo tempo fazendo um comercial, né? Há uma cultura do mundo antigo, que os reinos antigos, e isso é bíblico, se vocês olharem lá, quando Salomão construiu o templo, há uma descrição do trono de Salomão. Era um trono feito de marfim, aqueles leões, um de cada lado, 6 degraus, um trono maravilhoso, revestido com ouro e pedras preciosas. Havia um conceito, uma visão dos reinos antigos, dos imperadores, dos monarcas antigos, de fazer o seu trono e expressar no seu trono a sua glória, a sua grandeza. O trono é que expressava, demonstrava a grandeza e a glória do reino e daquele rei. E é interessante que o salmista aqui, certamente com esse conceito, com essa visão, ele diz o seguinte, aqui no versículo 5: exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do estrado, do escabelo dos seus pés, porque Ele é santo. Sabe uma coisa que os monarcas, os reis antigos faziam? Eles mandavam fazer os seus tronos, os degraus dos tronos, e o trono tinha um escabelo, um estrado, onde ele colocava os pés. E aquele estrado, geralmente, segundo a Bíblia arqueológica, a enciclopédia de fatos da Bíblia, aquele estrado, aquele escabelo, naquele estrado, naquele escabelo era esculpido ou desenhada a história das vitórias, dos triunfos daquele rei. Então, quando as pessoas vinham diante daquele rei, tinham que se prostrar, não podia olhar o rei nos olhos, tinha que olhar para baixo, e se o rei levantasse o seu cetro, aí sim poderia falar com o rei. E mandava-se esculpir, ou se desenhar, ou se pintar no estrado no escabelo daquele trono, a história das vitórias daquele rei, para que aqueles que viessem consultar o rei ou estar diante do rei, antes de falar qualquer coisa, olhassem para o estrado dos pés dos reis, porque os reis tinham a ideia de ter os seus inimigos sobre os seus pés. Era uma cultura. E quando as pessoas se aproximassem do trono, tinham que olhar e ver a história daquele homem, ver a história daquele monarca, daquele conquistador, daquele imperador, daquele rei. E eu penso que o salmista, ele talvez nos aconselhou a fazer isso, a nos prostrarmos diante do escabelo dos pés do nosso rei, para nós conhecermos a história do nosso rei. E eu quero então compartilhar aqui com vocês, falar rapidamente sobre somente 3 momentos da história desse rei, porque se fosse falar, como eu disse, há um sem número de fatos, de acontecimentos que nós poderíamos ficar aqui falando sobre a história, sobre as conquistas, sobre o domínio, o poder do Altíssimo, do Eterno, do nosso Deus, do nosso Rei. E pensando nisso, eu quero fazer uma afirmação aqui para vocês.
A afirmação que o salmista começa o salmo, esse não é o único salmo que o salmista começa assim. A partir do salmo 92, 93, que são salmos conhecidos como salmos dos degraus, onde os judeus, nas suas festividades, cantavam uma sequência desses salmos de exaltação. O salmista Davi, há vários salmos onde ele começa dizendo: o Senhor reina, o Altíssimo reina. E eu quero falar exatamente isso, lembrar, chamar a cada um de nós, chamar os irmãos e a mim, a todos nós, a nos prostrarmos nesse momento, diante do estrado dos pés do nosso Rei, e vermos um pouco da história do nosso Deus, do nosso Rei. E eu afirmo, quero dizer para vocês que o Senhor reina, amém, apesar da prepotência e arrogância dos poderosos. E o salmista menciona isso aqui. E eu quero trazer aqui, lembrar de um personagem da história para ilustrar isso. Esse personagem que, quando eu me prostro, eu vejo a história dele escrita no estrado do trono do meu rei. Um monarca, um homem que se ergueu na história de maneira poderosa. Um conquistador que conquistou os reinos do seu tempo, do seu período, da sua época. Um homem que podia olhar ao redor e dizer: tudo é meu, eu sou conquistador, eu sou Deus. Um homem chamado Nabucodonosor. No livro de Daniel, no capítulo 4, eu vou citar aqui rapidamente os textos, não dá tempo da gente ler os textos, mas nós vamos ver a história, parte da história desse poderoso rei, entre aspas, desse homem potente, desse homem valoroso, entre aspas, desse homem que um dia imaginou que talvez ele fosse Deus ou fosse igual a Deus, a ponto de mandar construir uma estátua para reverenciá-lo e chamar todos os reinos do mundo da época, o qual ele havia conquistado e dominado, e ordenar que todos se curvassem diante da estátua do rei. Mas aqui em Daniel capítulo 4 diz que esse potente, poderoso rei, que um dia ensoberbeceu seu coração contra o único e verdadeiro rei, o único e verdadeiro Deus, ele um dia teve um sonho que deixou ele pasmo, assustado, aterrado. No capítulo 4 narra aí o sonho de Nabucodonosor. O sonho, quando ele está dormindo, ele sonha, ele vê uma grande árvore, e ele vê que a árvore, os ramos da árvore é cortada, e uma voz que cai do céu e diz que o tronco não era para ser cortado, para ser deixado na terra, e que aquele tronco seria restaurado, mas isso só aconteceria quando houvesse uma atitude daquele tronco. E aí, como eu disse, não dá tempo da gente ler, mas nos versículos de 1 a 17, fala do sonho aterrador, dá um alerta, aqui é um alerta para esse rei. É interessante, irmãos, eu fico maravilhado quando eu conheço a pessoa do meu Deus, e vejo como Deus é piedoso e misericordioso, ainda que seja maravilhoso, terrível. O salmista chama Deus de terrível. O Senhor Altíssimo é terrível, tremendo, maravilhoso, mas Ele sempre dá um alerta, dá uma oportunidade. E Nabucodonosor teve um sonho que foi um alerta para ele. E ele ficou perturbado. Logo em seguida mandou chamar todos os magos, os astrólogos, os encantadores, os sábios de Babilônia e da Caldeia. Reuniu toda a comitiva. Todos os falsos profetas foram chamados. E Nabucodonosor contou o seu sonho e falou: me decifrem esse sonho, interpretem esse sonho para mim. Mas sabe o que acontece, irmãos? Se a gente for olhar nos versículos 4 a 6 de Daniel 4, nós vamos ver a impotência dos falsos profetas. Só entende dos decretos de Deus quem participa do conselho de Deus. Falso profeta não entende dos decretos de Deus, irmãos. Falso profeta fala de coisas maravilhosas. E eu me lembro do apóstolo Paulo advertindo a Timóteo e falando assim: meu filho Timóteo, olha, tome cuidado. Nos últimos dias surgirão falsos mestres. As pessoas ajuntarão, amontoarão, trarão para perto de si falsos mestres, que vão falar coisas para agradar as pessoas, porque elas terão comichão nos ouvidos, elas vão querer ouvir coisas boas. Mas me lembrar de um outro profeta chamado Micaías, que era o terror, o martírio de um rei chamado Acabe. O rei dizia assim: eu odeio esse Micaías, porque toda vez que ele vem aqui, ele só fala contra mim. É que no meio de uma porção de falso profeta tinha um homem de Deus, um profeta que falava as palavras de Deus. Aleluia.
E quando nós olhamos aqui, versículos 4 a 6, diz que o rei convocou todos os magos, os astrólogos, os profetas da Babilônia e da Caldeia, e pediu a interpretação do sonho, e nenhum deles puderam interpretar. Diz assim: por isso expediu um decreto a todos os magos, astrólogos e sábios da Babilônia, contei-lhes o sonho, mas não me fizeram saber a interpretação. Mas, como eu disse para vocês, tinha lá um verdadeiro profeta, tinha lá um verdadeiro homem de Deus, tinha lá um homem que temia a Deus, tinha lá um homem que tinha o testemunho do próprio rei, que era um homem que tinha o espírito dos santos, dos deuses santos. O rei manda então chamar Daniel, versículos 8 e 9, um verdadeiro profeta de Deus. Irmãos, os verdadeiros profetas de Deus declaram os decretos de Deus. E a palavra de Deus diz que entrou Daniel, e o rei falou dele assim: por fim entrou Daniel, no qual há o Espírito dos deuses santos. Aleluia. E esse Daniel ouve o sonho do rei Nabucodonosor, e fica inclusive com medo. Daniel ficou aterrado e falou: e agora, o que eu vou falar aqui? Mas eu tenho que falar a verdade, não tem jeito, não adianta esconder a verdade. E Daniel declara ao rei a interpretação do sonho. E a sentença do sonho, que está do versículo 17 ao versículo 26, a sentença do sonho diz: esta é a sentença e por decreto dos vigias, e esta é a ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Daniel anunciou a sentença do sonho que Nabucodonosor tinha. Acho que vocês devem se lembrar que a interpretação do sonho era que aquela árvore era Nabucodonosor, o reino da Babilônia, que havia crescido e expandido as suas folhas por todos os reinos do mundo, mas que aquela árvore seria cortada e o tronco que representava Nabucodonosor seria deixado na terra e só seria restaurado novamente quando ele reconhecesse que o céu governa, que o céu reina. Sabe, irmãos, há 3 personagens da história. Esse conceito não é meu, mas eu aprendi ele e acredito nele. Essa frase também não é minha, é desse senhor que está aqui na minha retaguarda. Numa aula um dia o pastor Paulo falou assim: há 3 personagens na história do homem que são os mesmos e nunca mudam. O cenário pode mudar, o enredo momentâneo pode mudar, mas tem uma coisa: os personagens são os mesmos. O protagonista, o antagonista e os outros personagens são os mesmos. São 3: Deus, Satanás e o homem. Nunca muda, são os mesmos. A natureza é a mesma. Deus é eterno, Satanás é o mesmo, só muda de roupa, mas continua sendo o mesmo. E o homem é a mesma natureza. Nós vemos hoje pessoas que se levantam, homens que se levantam, têm se levantado dentro da nossa sociedade, no nosso tempo, no nosso contexto, e só faltam dizer assim: olha para mim que eu sou o cara, eu sou Deus. Arrogantes, prepotentes. Há um conselho de Salomão, orando. Salomão lá em Provérbios, ele diz assim: 2 coisas eu te peço. Uma delas, afasta de mim a soberba, a vaidade, para que eu não diga no meu coração que Deus não existe ou que eu posso qualquer coisa fora de Deus. Os homens têm se ensoberbecido como esse Nabucodonosor. E aí, adiantando aqui, olhando a história de Nabucodonosor, nós vamos constatar aqui no capítulo 4 que Daniel anunciou a sentença para o rei Nabucodonosor. Versículos 25, finalzinho do versículo 25, diz assim: olha o versículo 25 todo: serás tirado dentre os homens de tua morada, serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. E sabe o que é interessante, irmãos? Logo em seguida,
o homem de Deus dá um conselho para esse homem soberbo, para esse homem que achava que ele poderia ser alguma coisa sem Deus, para esse homem que achava que tinha chegado a algum lugar sozinho. Que tolice quando nós achamos que somos alguém ou temos alguma coisa por nossa própria força, por nossa capacidade. A tua mão e o teu poder, ó Deus, é que tem nos sustentado, tem nos dado todas as coisas. Eu fico maravilhado quando eu vejo Davi falando sobre as obras de Deus, a natureza. Há uma doutrina, há uma teologia satânica, uma teoria do panteísmo, coisa ridícula, absurda, e o salmista Davi combate isso cantando e dizendo: olha, se Deus disser que não há chuva, não vai haver chuva. Se Ele quiser, Ele manda raios, Ele manda trovões, Ele manda saraiva, granizo. É Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia. E o profeta dá um conselho e diz assim, olha o conselho de Daniel, versículo 27, portanto, ó rei, aceita meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Logo em seguida, já acabou o tempo aqui, mas logo em seguida, estava Nabucodonosor passeando pelo seu palácio, ele não deu atenção, ele não ouviu a advertência do profeta, ele não atendeu a oportunidade que lhe havia sido dada, e ele estava lá passeando, ele mesmo narrando, ele estava passeando, olhando para tudo e dizendo assim, versículo 30, falou o rei dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? E assim ele foi se maravilhando com toda a obra que ele havia feito. E sabe o que aconteceu, irmãos? Logo em seguida, os irmãos devem se lembrar, naquele mesmo momento a sentença se cumpriu. Nabucodonosor perdeu a noção do tempo, perdeu o juízo e foi comer erva, foi comer capim com os animais do campo. Durante 7 tempos, como havia sido dada a sentença. Finalizando esse momento, depois de passado aquele tempo, Nabucodonosor, narrando, ele diz, voltou em mim o juízo, e eu reconheci que Deus é eterno, que há um Deus soberano e poderoso que governa sobre tudo, e ele diz assim, mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Versículo 37, agora pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as obras, suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo e poder, e juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. O Senhor reina. Nós não devemos nos preocupar no sentido de achar que as coisas estão fora de controle, que alguém se levanta e se coloca como poderoso, como Deus, e que é uma muralha intransponível. Eu quero dizer para vocês, olhando para o estrado dos pés do nosso rei, que lá está descrita a história de um rei que se ensoberbeceu e achou que era o cara, mas que o Rei dos Reis o abateu e o fez reconhecer que há um único Rei, um único Senhor, um único Deus, é o Senhor da história, o nosso Deus, o Deus da Bíblia. O Senhor reina, mesmo quando todas as coisas parecem conspirar contra os que servem a Deus. Eu vou passar bem rápido aqui, não vou nem olhar aqui agora porque não dá tempo mais. Mas eu quero lembrar de uma outra história que eu vejo olhando para esse estrado. Eu olho para esse estrado quando eu me prostro e sabe o que eu vejo? Eu vejo um homem chamado Jó. A história de um homem chamado Jó. E vejo lá que a história desse homem começa dizendo um testemunho do Eterno a respeito dele, dizendo, aquele homem, Jó, é um homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. E eu vejo nessa história um inimigo que aparece aparentemente confrontando, desafiando o Eterno. Irmãos, se eu parar por aqui, já estou satisfeito. Mas quero dizer uma coisa para vocês. Uma outra coisa que eu aprendi com esse senhor aqui atrás é o seguinte, que nós precisamos exaltar a obra de Deus e o nome de Deus e não o inimigo.
E nós vemos hoje, eu vejo, às vezes já ouvi pregadores passarem 30, 40 minutos falando das qualidades de Satanás. Como se Satanás fosse alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Satanás e seus anjos estão atrelados aos carros de Deus. Aleluia. E parece que ele chegou diante de Deus e Deus falou: você viu lá o meu servo Jó? Vocês conhecem bem a história? Eu vi, o teu servo Jó, de fato, ele é tudo isso que o Senhor está falando, mas ele só é assim porque vai tudo bem na vida dele. E parece, irmãos, que há ali um desafio, uma disputa, uma queda de braço. Eu quero dizer a vocês uma coisa: ninguém mede forças com Deus. Aleluia. Deus usa todos quanto Ele quer, como Ele quer, para os seus propósitos. E todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Aleluia. E Deus permite que esse, entre aspas, inimigo poderoso que talvez estivesse ali medindo forças com ele, que ele toque em Jó e faça tudo o que vocês sabem o que fez. E olha que situação desse homem. Um homem piedoso, um homem religioso, cumpria cabalmente a sua religião. Nós vamos ver no descrito do relato de Jó que ele era um homem fiel, sincero a Deus. Ele cultuava a Deus, oferecia sacrifícios a Deus por ele, pelos filhos. Quando foi um dia, Jó começou a perder as coisas. O mal começou a se abater sobre Jó. Até aí tudo bem, perdeu o gado, perdeu as fazendas, dali a pouco perdeu os filhos na sequência. Ai meu Deus, e agora? Mas o Senhor Deus, o Senhor tira, eu nasci nu, saí tudo do ventre da minha mãe, eu volto nu. Bendito seja o Senhor. Mas acontece que não parou por aí, parece que tudo começou a conspirar contra Jó. É interessante a gente ver a história hoje e achar uma história linda, mas fico imaginando como foi viver essa história. Para piorar a situação, Deus permite que Satanás toque na carne de Jó. E Jó fica doente, leproso. Sentava-se no chão, gemendo e chorando, raspando suas chagas, suas feridas com cacos de telha. Para piorar a situação, a mulher de Jó ainda se levanta, ainda blasfema contra Deus, e ainda chama ele de tolo, imbecil. Como é que você ainda conserva a sua fé em Deus? E Jó naquele momento fala: mulher, você é doida. Tu é doida, mulher. Quem sou eu para falar contra o eterno, contra Deus? Resumindo a história, irmãos, Jó passou por todas aquelas situações. Para piorar mais ainda, os amigos de Jó se levantam contra ele para acusá-lo, para confrontá-lo e dizer: olha Jó, pode pesquisar que na sua vida deve ter alguma coisa errada. Hoje está cheio de Elifaz, de Eliú ao nosso redor. Eu me lembro uma vez que um cidadão louco, bêbado, bateu no meu carro. Quando eu cheguei na igreja, na semana seguinte, falei: o cidadão bateu no meu carro, acabou a lateral do meu carro. E um irmão já levantou e falou: ó Luiz, tem que orar aí para ver o que está acontecendo aí na sua vida aí, porque alguma coisa não está certa, porque sabe como é que é. Para piorar toda a situação, sabe, irmãos, e quando a gente lê o relato da vida de Jó, sabe o que a gente percebe? A gente descobre uma coisa: a grandeza do amor de Deus por Jó. Sabe por quê? Porque Jó, ele tinha um conhecimento de Deus baseado em religião, baseado nas tradições dos seus pais, que é bom, é verdadeiro. Mas Jó não conhecia Deus pessoalmente. Depois de confrontado, de questionado por Deus, como relata o livro de Jó, lá em Jó capítulo 42, a partir do versículo 5, no versículo 5, Jó se volta para Deus. Depois de compreender a grandeza do Eterno, ele diz assim: ah Senhor, eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Agora eu sei que o Senhor é um Deus, não um Deus de tradição, não um Deus passado pela religião, mas um Deus vivo, verdadeiro, poderoso, que criou todas as coisas, que mediu todas as coisas pela palavra do teu poder. Agora eu sei que o Senhor é Deus verdadeiramente. Aleluia. E é por isso que eu me abomino até o pó, porque vejo quão grande é o Senhor. Deus tinha somente um propósito. Ele falou: vou usar Satanás para realizar o meu propósito, fazer o meu servo Jó saber que eu sou o Deus vivo e verdadeiro. Sabe, irmãos, vocês já pararam para pensar na nossa vida? A Bíblia diz, o salmista nos compara como árvores, como carvalhos de justiça, árvores de Deus plantados na casa de Deus. E aí o Salmo 92, versículo 12, diz que os justos florescerão como a palmeira, serão como cedros do Líbano.
Talvez vocês não pararam para pensar nisso, mas você já pense um pouquinho. Alguém conhece, já ouviu falar da geografia do Líbano? Hã? A geografia do Líbano não é um vale regado, um vale onde os ventos não batem, onde não tem intempéries. A geografia do Líbano é uma geografia terrível, onde há muitos ventos, onde quando tem frio é frio, quando tem chuva é chuva forte, calor escaldante. Mas quando você chega e olha as plantas que nascem naqueles montes no Líbano, vocês vão ver que são árvores fortes. Tenta arrancar um cedro do Líbano, tenta arrancar uma palmeira que floresce no Líbano. As árvores de Deus, irmãos, não são cultivadas ou tratadas em estufa protegidas. As árvores de Deus são tratadas no meio da tempestade, no meio do vendaval, porque quem plantou foi o Eterno e Ele reina. Deus tem um caminho no meio da tormenta, as nuvens são o pó dos seus pés. E eu e você somos árvores plantadas por Deus. E Jó era uma árvore plantada por Deus. Deus reina a despeito das circunstâncias que conspiram contra nós. Deus reina, mesmo quando os caminhos e os métodos de Deus nos pareçam misteriosos. E eu finalizo aqui. Eu vou só mencionar para vocês um fato da Bíblia, uma história também interessante em segundo livro dos Reis, capítulo 3, do 4 ao 27, tem lá a história de 3 reis, Josafá e mais 2 reis foram lutar, se reuniram o rei de Israel, o rei de Judá, e um rei que era servo do rei de Israel, vassalo do rei de Israel, se reuniram para lutar contra o reino de Moabe, um reino que fez muito mal ao povo de Deus, que havia se rebelado e decidido não pagar mais tributo a Israel. Tinha um rei, Josafá, que era um homem de Deus, um homem que temia Deus, embora só vivia fazendo alianças ruins. Fez aliança com Acabe, fez aliança com o rei de Israel, um homem ímpio. E esses reis se reuniram e saíram numa campanha para destruir o reino de Moabe. E caminharam durante 7 dias. E durante 7 dias não se proveram de água, não encontraram água pelo caminho, os soldados estavam morrendo de sede. E aí Josafá falou: ai meu Deus, o Senhor nos trouxe esses 3 reis para morrer de sede aqui no deserto, aqui nesse lugar. E agora? E aí Josafá diz assim: será que não tem aí um profeta, um homem de Deus, que possa falar a palavra de Deus para nós, que nós possamos consultar? E foram lá e decidiram consultar o profeta Elias. E desceram aonde estava lá o profeta e chegaram na porta do profeta. Quando foram entrando, o profeta já falou: rei de Israel, nem entra aqui na minha casa que eu não tenho nada com você, não quero falar com você, eu não te respeito. Você é inimigo do Deus de Israel. Mas estava lá o rei Josafá e o profeta falou: olha, se não fosse pela presença do rei Josafá, eu não te receberia. Pois bem, o homem de Deus buscou a Deus e deu uma palavra para aqueles reis. Falou: olha, lá onde vocês estão com a campanha, com os soldados acampados, vocês vão cavar covas e covas. Vocês não vão ver chuva, não vão ver vento, mas pela manhã os vales estarão cheios de água. Agora vocês pensem o seguinte: eu não consigo entender Deus. Os caras estão 7 dias sem água. Por que foram por aquele caminho? 7 dias sem água, ainda tem que cavar cova, ainda tem que cavar buraco para encher de água. Gente, é para derrubar mesmo, né? As ordens de Deus são assim. Parece que Deus ele faz algumas coisas que a gente não entende. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que as coisas de Deus é loucura para os homens. Deus reina independente de você e eu entendermos os caminhos de Deus, os mistérios de Deus. Por que Deus permite certas coisas? Por que Deus faz da forma como Ele faz? Ele reina. E a Bíblia diz que eles cavaram as covas, e quando foi pela manhã, sem ter vento, sem ter chuva, diz a palavra de Deus que quando eles se levantaram pela manhã, os vales estavam cheios de água. E todos mataram a sede. Mas isso aí não é muito para Deus. Isso aí não é tão difícil. Isso aí para Deus é coisinha pequena. E a Bíblia diz que como se fosse pouco para Deus isso, sabe o que Deus fez? Os moabitas levantaram pela manhã e quando olharam, ficaram sabendo que os filhos de Israel, os filhos de Judá vinham contra eles, falaram: vamos pegar esse pessoal. Se levantaram, armaram a frente de batalha e de repente olharam, e quando eles olharam no horizonte, eles viram um espelho de água vermelha.
A água estava avermelhada. E aí o rei falou assim: não, certamente eles começaram a brigar entre si, se desentenderam, estão mortos, vamos lá, vamos pegar eles na boa. E foi na boa. E quando chegaram, os exércitos de Israel e de Judá se levantaram contra eles, destruíram a todos e os perseguiram até os consumir. Sabe por quê, irmãos? Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus é. Ele peleja por nós, porque Ele reina, Ele domina, Ele governa. Eu concluo dizendo para vocês, irmãos, que a despeito dos caminhos de Deus, nós devemos reconhecer, mesmo que não entendamos, reconhecer que o Senhor reina. Se nós começássemos a nos questionar aqui, por que Deus permite algumas coisas? Por que Deus permitiu uma guerra que ceifou tantas vidas inocentes? Por que Deus permite catástrofes naturais que consomem vidas? Por que Deus permite que hoje o que está acontecendo, a apostasia de hoje, as heresias? Irmãos, não adianta, tem algumas coisas que não vai adiantar a gente militar contra, levantar uma bandeira e sair militando contra, querendo defender Deus. Vai acontecer. Vai acontecer. Alguns projetos serão aprovados. A palavra de Deus, uma palavra profética. Alguns serão perseguidos e serão mortos como mártires. Mas saiba de uma coisa: Deus reina. E sempre que eu fico me questionando nessas situações, sabe o que eu faço? Eu me lembro de uma música que o apóstolo Paulo me ensinou. Não esse Paulo aqui, o apóstolo Paulo me ensinou. É uma música que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. O Senhor reina, meus irmãos. O Senhor reina. Amém. Gostaria de orar com os irmãos, pedir perdão por ter passado o tempo aqui. Vamos orar? Querido Deus, no nome de Jesus, ó Deus, nos ajude, Senhor, nesse tempo em que nós vemos se cumprir a palavra de Jesus, o nosso Senhor, que mediante a multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se tem esfriado. Nos ajude, Senhor, a lembrar, olhar para o estrado dos teus pés e contemplar a grandeza da história que está escrita pelo Senhor, aonde nós vemos, Pai, falsos mestres se levantando, arrebanhando multidões, levando muitos após si com uma mensagem falsa, fazendo sinais, como Jesus disse, sinais que às vezes nos fazem pensar a respeito de todas essas situações. Mas eu clamo ao Senhor neste momento, Senhor, que o Senhor nos ajude a manter guardado no nosso coração o tesouro da fé verdadeira, da fé que crê a despeito de ver as situações de modo conveniente, da fé que crê a despeito das circunstâncias que se levantam ou que nos cercam, a fé que crê no reinado e no domínio do eterno, a despeito do aparente poder e soberba dos homens que se levantam no nosso tempo, na nossa geração. Ó Deus, nos ajude a ver que o Senhor reina sempre e eternamente, que nada se opõe, nada confronta ao eterno. Ajude-nos, ó Deus, e que nós possamos, Senhor, fortalecer o nosso coração e a nossa fé, e instar-nos, pregar-nos a tempo e fora de tempo, dizendo que o Senhor reina, dizendo assim diz o Senhor, mesmo que sejamos tidos por loucos. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a compreender a grandeza do Teu nome, do Teu poder e do Teu reino. Nós oramos a Ti e Te louvamos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.